Olá, querido telespectador, tudo tranquilo? Sabe, eu tava aqui pensando no entretenimento moderno e em tudo que vem acontecendo, não apenas no mundo dos filmes e das séries. E eu acho que nunca aquele ditado foi tão verdadeiro, de que todo dia sai um malandro e um otário na rua, e quando eles se cruzam, sai negócio. Vamos ser sinceros, embora a arte popular sempre tenha sido marcada, pasme, pelo popularesco, eu sei, quem diria, né? Nós nunca tivemos em toda a história humana registrada tanta diversidade e também tanta superficialidade à disposição para a gente poder curtir um pouco o nosso tempo livre. Antigamente, nós podemos dizer que a arte era elitista, mas isso é como dizer que a chuva molha, porque poucas pessoas teriam capacidade econômica de financiar a arte, e muito menos gente tinha o potencial artístico de merecer esse financiamento. Acontece que hoje, o conceito de arte está tão amplo quanto o conceito de entretenimento em si, então a crítica que nós podemos fazer em relação à sua superficialidade é a inevitabilidade desse processo com a sua popularização. A democratização do acesso ao consumo do entretenimento e aos meios de produção artística é uma vaca de dois legumes. Começaram a surgir mais variedade de produção, mas também uma menor qualidade e profundidade dessas obras. Isso ocorre por N motivos, mas o principal deles é que a maioria da audiência prefere obras mais superficiais na maioria das vezes. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. Eu quero mostrar para vocês como é que o Bambam entende mais desse dito entretenimento popular do que os mega estúdios responsáveis pela Marvel e pela DC hoje. Aquela frase que eu disse antes, que todo dia sai um otário e um malandro na rua, devia ser trocada por todo dia sai a audiência e o Bambam na rua, e quando eles se cruzam, sai negócio. Porque o cara ficou meses fazendo uma novelinha no Instagram e no YouTube, desafiou pro boxe um ex-campeão que todo mundo sabia que ia ganhar, apanhou menos de 30 segundos e faturou mais de 10 milhões de reais. E ainda mandou a real pra galera. Use os recursos que você tem na sua mão. Na minha época eu tinha um cabo de vassoura e uma latinha. Eu fiz a Maria Eugênia e choquei o mundo e o Brasil todo me abraçou. E novamente agora com o celular na mão. Foi esse o recurso que eu tinha, isso que eu usei. Em 36 segundos eu fiz mais de 10 milhões de reais. Tá aí o recado pra você. Aqui a gente vê que o Bambam criou um setup e um payoff ridículo, mas ele fez algo que os mega estúdios bilionários de Hollywood parecem não conseguir entender. O Bambam simplesmente deu ao público o que eles queriam, e por mais pastelão e tosca que tenha sido a sua estratégia, seus resultados são incontestáveis. Escuta, desde que o mundo é mundo, os homens se unem para ver outros homens se batendo, as pessoas se juntam para ver gente fingindo ser outras pessoas num tablado. O povo para o que tá fazendo para ver um desconhecido tocar um instrumento com destreza, um instrumento musical, no caso, né? E do mesmo jeito, desde que eles foram criados, os quadrinhos de herói e os filmes de ação já fizeram e refizeram tudo o que é possível e imaginável. Nós temos literalmente dezenas, se não centenas de universos diferentes nos quadrinhos da Marvel e da DC, só para poder fazer as coisas mais estapafúrdias possíveis com suas personagens. Isso para não dizer sobre os filmes de luta e tiroteio. Nós já tivemos personagens de sucesso ocupando todos os estereótipos possibilitados pela literatura. E acredite em mim, a audiência sempre quer mais. E ela não tá ligando para qualquer patifaria que você faça, contanto que você dê a ela o que ela quer. Porque é disso que se trata o entretenimento. Provavelmente dois homens lutando um contra o outro é um dos tipos de entretenimento mais repetidos da história humana. Mas até hoje, mesmo depois de tanta saturação nesse mercado, as arenas continuam lotadas para ver dois homens se degladiando. Agora, me falar que existe uma saturação de filmes de herói no cinema pode até ser verdade em um certo ponto, mas usar apenas isso para explicar os seguidos fracassos que a indústria vem sofrendo é muito reducionismo do tema. E para ser justo, existem muitas outras variáveis que pesam nessa sensação de saturação de filmes de super-heróis, mas sim, meus amigos, existe essa sensação, e isso se deve a duas coisas principalmente: ao marketing envolvido nesses filmes e a quantidade de obras produzidas que são de péssima qualidade. Quem diria que o público é saturado de super-heróis quando a Disney lança um filme ou uma série a cada 3 meses nos últimos 4 anos sobre o tema, né? Tentem se colocar na pele do público que não gosta de filmes de super-herói. Imaginem como tá sendo a vida deles sempre que eles vão no cinema ou ligam algum tipo de serviço de streaming. Em todo lugar existe algum tipo de referência a algum super-herói da Marvel ou da DC. Existe uma publicidade global massiva e incessante. E o problema é que isso tá vigente há mais de 10 anos. Pensa nisso, existe uma geração inteira que foi ao cinema e sempre encontrou filmes de super-herói lá. E é impressionante como que a gente tá 15 anos numa produção incrível
incomparável sobre qualquer história de qualquer super-herói. E só agora houve uma saturação. Aqui já é possível perceber que os estúdios estão agindo igual um cego tiroteio. E esse é um dos motivos dessa dita saturação. Só de ter tantos filmes e deles estarem tão presentes na cultura pop, é inevitável que uma parte do público crie uma antipatia pelo tema. Esse movimento é natural. Além disso, me desculpem os fãs de Demolidor, agir como um cego em tiroteio não é algo muito saudável. De todos os filmes lançados pela Marvel, tirando as sagas das guerras, as únicas franquias que têm real motivo para existir, na minha opinião, são a do Capitão América, Homem de Ferro, Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha e X-Men. Todo o resto dos filmes são problemáticos na essência. Capitã Marvel, por exemplo, sempre foi uma personagem flopada em todas as suas encarnações, tanto quanto Capitã Marvel quanto Miss Marvel. Não há necessidade para 2 filmes e uma série de uma personagem que ninguém gosta. Thor é um pouco mais popular que a Capitã Marvel, mas cai no mesmo problema dela. A Capitã é uma personagem totalmente overpower que se equipara ao Thanos com 4 pedras do infinito. E o Thor é a porra de um deus que carrega um martelo que pesa, sei lá, o mesmo de um buraco negro, vive num plano superior da existência e solta raio. O cara é um deus, mano. É muito difícil de transformá-lo em um personagem interessante, porque todo mundo é um verme maldito perto dele. Faz um filme dele e pronto. As participações em Avengers já teriam sido mais do que suficientes. O Homem-Formiga e a Vespa, eu não vou nem comentar nada porque é óbvio, né? Shang-Chi também foi uma péssima ideia feita apenas para tentar acertar o mercado chinês e falhou miseravelmente porque simplesmente ninguém conhece a personagem. Um segundo filme do Pantera Negra, logo após a morte do ator principal, apresentando ainda uma outra heroína desconhecida do público, a Ironheart, também me parece um pouco de extravagância. Eternos, embora seja até interessante, também é uma obra que o público em geral não conhece. Gente, é sério, Eternos talvez seja a epítome do que há de errado em filmes de super-herói. Eu leio Marvel e DC há muitos anos. Eu gosto muito desse lance da cosmogonia e da mitologia dos universos, mas eu tenho toda a noção que isso é algo de alguém 100%, mas tipo, completamente nerdola. Não tem por que a Marvel ter feito esse filme, no sentido mercadológico ou de audiência mesmo. Foi uma obra completamente fora do tom, totalmente esquecida. Tipo, ninguém se lembra que tem um celestial no meio do oceano, em nenhuma obra da Marvel. Viúva Negra, por outro lado, é uma personagem interessante, mas devia ter sido lançada antes do fim da Guerra Infinita. Ah, e os Homens-Aranha, né, gente? Falando bem a verdade mesmo, a única história mais ou menos crível é a primeira com o Abutre lá roubando a tecnologia. O segundo filme é uma gadeagem na Europa, e o terceiro é puro fanservice, porque a premissa é tão idiota que a gente tem que esquecer dela pra aproveitar o filme. Não dá pra você acreditar que o Doutor Estranho ia arriscar rasgar o tecido interdimensional pra ajudar o Peter e os seus amigos a passar no vestibular. É algo totalmente inadmissível pensar que o Guardião da Magia do plano terreno ia passar pela chance de destruir o universo inteiro, em vez de falar pros caras tentarem fazer o Enem ano que vem, tá ligado? Mas enfim, já a gente vai falar do Doutor Estranho. As séries da Marvel são outra coisa que sempre me pegam. Elas são baiting pros fãs. Gavião Arqueiro vira uma mina. Echo não tem Demolidor. She-Hulk é uma mulher verde que só reclama da vida, bebe, transa e não usa os poderes. Cagaram a melhor saga dos quadrinhos Invasão Secreta. O Demolidor, que não era canônico, virou canônico. O Arif, que tem até algumas coisas bacanas, mas também conta histórias sobre os personagens que ninguém liga, com muitos furos de roteiro. WandaVision, embora tenha me conquistado com a estética, apresentou um desenvolvimento muito ruim para protagonista. E o segundo filme do Doutor Estranho é simplesmente a continuação de WandaVision, o que não faz sentido, porque o Doutor Estranho, assim como o Homem de Ferro, eram 2 personagens de pouca força no quadrinho, mas que fizeram grande sucesso no cinema. Por que estragar o segundo filme do cara? Pra que forçar a audiência a assistir uma série inteira da Wanda pra poder ver um filme de sequência do Doutor Estranho? Quem que toma essas decisões, meu Deus do céu? É a mesma coisa das eliminatórias da Copa do Mundo serem decididas no vôlei. Não faz sentido. A Warner, por outro lado, pelo menos parece entender que a audiência quer ver certas personagens e não outras. Então nós temos inúmeros filmes de Batman e Superman, algumas tentativas com escolhas acertadas de herói, como a Mulher Maravilha, o Flash e Aquaman. Porém, o que a Warner parece não ter percebido é que a audiência não quer apenas um cara fantasiado de herói, ela quer um bom filme também. E aí a gente tem esse pequeno elefante branco na sala, que é a completa falta de vontade desses filmes da DC e da maioria dos filmes e séries da Marvel, de querer agradar a audiência.
Você não pode esperar que a audiência vai gostar de ver filme de vilão de segunda linha, um Superman triste porque ele pode voar e os outros não, sei lá, uma Mulher Maravilha que tem como inimigo o machismo estrutural, sequências de filmes em universos mortos, um Flash idiota infantil com o pior ator disponível no mercado no momento. E a mesma coisa serve pra Marvel. Se alguém vai ver o Thor no cinema, o cara sai da casa dele, paga o ingresso, paga a pipoca e senta pra ver o Thor, não pra ver a Valkyria Ô, doutora Jane Foster. falando pro Thor que ele é um corno. Eu aceito, doutora Jane Foster! O cara não quer ver a continuação de WandaVision quando ele vai assistir Doutor Estranho 2. Ninguém quer ver o Hulk de tipóia. Qual sentido faz o Hulk ficar inconsciente em uma batida de carro? São coisas tão sintomáticas que chega a ser bizarro. Mas aí que tá. O ego desses produtores e showrunners dessas obras já tá tão acima do teto que eles não conseguem mais fazer o que a audiência pede. Ao contrário, eles querem que a audiência simplesmente calhe a boca e consuma qualquer porcaria que eles produzam. Quando você pega um diretor que diz que não conhece o super-herói que vai dirigir, que não conhece a história que vai contar, que para estudo de campo leu meia história em quadrinho, o que você acha que vai acontecer? Mas o mais assustador nem é o estúdio contratar esse povo. É que esses artistas, diretores e produtores admitem sua ignorância sobre o assunto ou total descaso com a base de fãs em inúmeras entrevistas e declarações. E acham que vão ser aplaudidos. Acham que ninguém vai se importar com isso. Meu Deus do céu, cara. A gente tá comprando o seu produto. Vocês não estão fazendo um favor, não. E é impressionante o tipo de importância que eles dão para a própria opinião e como acreditam ser os portadores da voz dessa imaginária audiência moderna. Nesse caso, o Bambam dá uma aula sobre essa chamada audiência moderna. Ela não existe. A audiência é a mesma desde sempre e por mais superficial que possa parecer, ela sabe o que ela quer. Ela prefere ver o Bambam apanhando por 30 segundos do que um filme da Madame Teia que custou centenas de milhões de dólares e não tem Homem-Aranha. E lógico que dentro desse ego enorme, nós temos a cultura woke. Além dos caras acharem que eles estão certos sobre tudo, eles têm certeza que eles estão combatendo o mal encarnado na forma de homens laranjas. Como que eles vão fazer uma autocrítica? Tipo, pode não parecer, mas o ego é muito maior do que a vontade de lacrar. É que a vontade de lacrar passa pela prepotência. Os caras lacram tanto porque eles já não se importam mais com o que a audiência quer. Eles não estão nem aí. E para demonstrar como essa autoimportância que eles dão a si mesmo é tão grande, agora é normal falar de saturação de filmes de super-herói, em vez de admitir que o público tá saturado de ver produções ruins. Só isso. Ah, e tem um assunto específico dentro desse universo de flops que carece de um vídeo só dele. Os estúdios odeiam a própria base de fãs das suas obras. Mas depois eu falo sobre esse assunto. Enfim, o que vocês acham? Vocês estão saturados de ver filmes de super-heróis? Ou vocês estão saturados de ver filmes ruins? Ou vocês não gostam de filmes de super-herói mesmo? Olha, eu vou falar a verdade, eu tenho um certo limite com essas histórias de heróis no cinema. Eu prefiro muito mais as HQs do que os filmes. Em certo ponto eu acho até um desperdício do cinema como um todo, dá tanto enfoque nesse tema, mas é aquilo, né? É a minha opinião, e o que importa é a opinião da audiência de maneira geral. Nenhum produtor vai me ligar pra perguntar o que eu quero ver no cinema, né? Mas pra mim a sua opinião importa, cara. É sério, eu posso não responder, mas eu leio todos os comentários. Se você gostou do vídeo ou da conversa, me pague com seu gostinho ou com a sua inscrição, porque ajuda muito. É isso que eu tenho pra hoje, e fim de papo.